Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 239 do seu podcast favorito de velocidade, essa semana de Grande Prêmio da França, né? Fórmula 1 de volta depois de um final de semana aí de folga, né? Para alguns, trabalho para outros, mas teve também Fórmula Indy, vamos falar também do GP de Toronto lá. Mas vamos falar bastante aí da expectativa para esse GP da Europa, já chamando o grande Adalto, já vai aparecer aqui. E aí, senhor Adalto, o calor na Europa está forte, né? Mas aqui está mais ou menos, né? Inverninho meio esquisito. Mandrake esse inverno, né? Seu grande Bruno, grande Fabião e grande confraria. Inverninho mandrake, mas eu aproveitei esse final de semana para tirar folga, porque a gente não para de trabalhar, né? Quando tem corrida de Fórmula 1, então... E agora vai voltar 2 finais de semana seguidos, é isso aí. Vamos ver se temos alguma surpresinha agora para a França, né? Ia bem. É isso aí. Não é uma pista muito dada a surpresas, né? Mas quem sabe, né? A gente tem que ter essa esperança. A esperança é a última que morre, né? Já chamando o Fábio Campos, aparecendo aqui ao lado. E aí, senhor Fábio Campos, e a expectativa para esse GP da França? Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o nosso Adalto, olá para os nossos fiéis e sempre intensos confrades. Hoje aqui numa situação de improviso aqui, tá tudo, qualidade aqui tá meio resolução, digamos, mais baixa, mas eu acho que tá dando para, importante é estar dando para gravar aqui para a gente fazer o nosso programa. Bom, Bruno, eu acho que é uma corrida que está se despedindo, é muito provável que ela não volte, porque não tem contrato, porque tem fila de grandes prêmios, porque é um grande prêmio que não atende o que a Liberty quer, né, de colocar corridas em grandes cidades, em centros urbanos, em locais onde ela pode transformar os grandes prêmios em verdadeiros eventos. Então, por essas e outras, ela é uma corrida que nunca agradou muito. Mequetrefe a pista, né, Fábio? É uma pista que tem, se eu não me engano, 167 configurações de traçado, né? Eles poderiam testar algumas coisas diferentes, podiam fazer um ano de um jeito, um ano de outro, mas é um engessamento, né? Podiam tentar, principalmente depois de 18 e 19, né, que foram as primeiras corridas, podiam tentar fazer alguma mudança. Você tem ali muita configuração de reta que você pode usar, de curvas que você pode colocar, a reta principal pode até puxar para a direita, ao invés de puxar para a esquerda, na reta de largada. Mas é um grande prêmio, né, Bruno Aleixo, que nunca caiu muito no gosto. Tem uma pressão da Fórmula 1, uma pressão que eu diria pode até ser uma pressão apenas isso. Mas para correr em Nice, que é muito perto de Mônaco, que seria ali uma pressão para colocar Mônaco nos eixos, e enfim, já estariam planejando uma corrida lá. Tem até informação sobre a África do Sul, Bruno Aleixo, se você quiser a gente falar mais um pouquinho aqui. Então é esse calendário que vai se mexendo e vai empurrar a França para fora, deve empurrar também a Bélgica, infelizmente, por esses mesmos motivos, embora não o traçado, né? Não se compara o traçado da França com o da Bélgica. Mas a França é um país que eu acho que merece ter corrida de Fórmula 1, Bruno. Eu acho que a França sair, a gente não pode pensar só na pista, né? Ok, a pista não agrada, mas a França é um país que tinha que ter corrida de Fórmula 1, porque é um centro automobilístico e é um país importante. Tem outras pistas lá para correr, né? Essa pista aí de Manicoso, eu estava hoje vendo um vídeo... Fui impactado, né, por um vídeo de uma volta lá do Thierry Boutsen, lá em 1990, eu acho, 89 a 90. Não, mas aí é Paul Ricard, você está falando, né? Paul Ricard, E eu estava vendo, é interessante, né, como pilotagem é um negócio que foi mudando, né, ao longo dos anos, né? Se é para melhor ou para pior, aí fica a critério de cada um. Mas o fato é que uma pista como essa não é mais um desafio piloto, né? É uma pista com asfalto super liso, com umas áreas de escape enorme. É uma coisa meio assim insípida e inodora, né? É diferente de como era, porque se você é bonito. Se você pegar lá essa pista dos anos 90, o traçado é basicamente o mesmo, com a diferença que tinha a retona, né? A Mistral, né? Com a curvona, né? Então, você vê o Thierry Boutsen andando ali na Cameron Bore, cara, ele vem ali naquela reta a sei lá quantos, 350 por hora, para fazer aquela curva no final da reta e em pé embaixo, né? Pô, o desafio está ali, né? É diferente de hoje, né? Hoje aquilo ali vai pé embaixo, não é pé embaixo. Então, eu não sei, eu acho que é uma pista que não atrai mais a atenção como atraía antigamente. Não sei, acho que não.
acho que eu concordo que a França merece uma corrida, mas não nessa pista. Acho que a pista teria que ser diferente. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, Adalto Racing, e o do Fábio, @CampusFB. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de curtir os conteúdos e apoiar aí o que a gente faz, que é muito importante. Bom, vamos começar falando então do GP da França, né? Porque está tendo uma onda de calor na Europa, né? E o pessoal está muito preocupado lá, né? Como que vai ser, como que isso vai se refletir na corrida, né? Inclusive, a gente entrevistou aqui a Juliane Serassoli na quinta-feira. Quem não viu, veja, né? A entrevista está lá no canal, muito boa. E ela falou sobre isso, né? Que está muito calor na Europa e está todo mundo muito preocupado, né? E aí, Adalto, como que pode atrapalhar isso a Fórmula 1? Pode atrapalhar primeiro por causa de incêndio, né? O que está tendo de incêndio não é mole. Na França, bastante, Espanha, tudo. Então, se tiver algum incêndio por ali, já atrapalha tudo, né? Uhum. Que é muito perigoso. Pode começar um incêndio, sei lá, quinta-feira e não ter corrida por causa disso, entendeu? Se não conseguirem controlar os incêndios. Já morreu um monte de gente. Hoje eu não sei se chegou a fazer, mas a previsão seria o dia mais quente da história da Inglaterra, desde que é medido, né? Desde que é medido, evidente. E bom, meu filho na Alemanha falou que parece Nordeste, entendeu? Ele falou que é um calor infernal, muito seco, né? Por isso que dá tanto incêndio assim, né? Porque é muito seco. Agora, o calor, quando é seco, ele é melhor do que o calor úmido, né? Sim, a sensação térmica é melhor do que como aqui. Aqui, se fizer 40 graus, a gente morre todo, né? Lá morre só um pouco. Aqui morre tudo, 45 graus. Isso pode atrapalhar, a questão do incêndio pode atrapalhar e o calor pode dar problema, pneu, UP, né? Principalmente essas duas coisas, né? Refrigeração vai ter que ser maior do que normalmente seria, ter que cuidar melhor dos pneus. É complicado, né? Complicado. E aí, Fábio Campos, e esse calorzão? Já pegou um calor assim na Europa, Fábio? Você que é um andarilho do mundo, vamos por assim dizer. Um andarilho atrás da Fórmula 1, né? Melhor colocar. Eu já peguei um na Espanha que foi de maio, Barcelona, né? Tô falando corridas, tá, gente? Épocas de corrida. Que foi realmente violento. E um na Bélgica também, no agosto da Bélgica, acho que 2015, eu acho. E é impressionante porque esse calor seco, né, Bruno, como vocês estavam falando, ele pode fazer com que a pista chegue a 60 graus. Se ele fizer o asfalto chegar a 60 graus, se não for o recorde, vai ser a segunda ou terceira maior. O recorde da Fórmula 1 está por aí, de calor de asfalto. Isso varia também, claro, de cada composição de asfalto de uma pista para outra. Tem asfalto que é mais abrasivo do que o outro, todo mundo sabe disso. Agora, isso pode fazer uma enorme diferença no jogo da corrida. A leitura da corrida, o desenrolar da corrida, a gente acabou de ver o desgaste de pneu decidir a Áustria, né? O desgaste de uma equipe que não se deu tão bem, com uma pista lavada, uma outra que se deu melhor. Agora a gente vai ter uma pista, se a gente tiver... Eu estava lendo, Bruno, assim, de que a temperatura deve cair um pouco para 30 e alguns graus. Quando a temperatura caindo chega a 30 e alguns graus, 30 e alguns graus é algo que a Fórmula 1 já pegou várias vezes. Mas o que isso vai fazer no asfalto é o grande negócio. Porque nesse final de semana, Bruno, alguns dias atrás, eu estava verificando, a União Internacional dos Ciclistas teve que acionar protocolos de saúde emergenciais porque existe ali as corridas digamos assim, de ciclismo na França, o Tour de France, enfim. E estavam ali bem perto da região de Paul Ricard. E o calor foi tão grande que eles tiveram que acionar medidas de segurança. Então, a previsão é previsão, né? É de que caia um pouco e fique 30 e alguns graus. Mas vamos supor que a temperatura da pista chegue perto de 60. O que isso vai fazer? Vale lembrar, Bruno, que essa corrida foi uma das maiores despencadas da Ferrari no ano passado, quando eles despencaram no meio da corrida e terminaram 16º, 15º, uma coisa absolutamente inesperada até para aquela Ferrari do ano passado. Como é que isso vai ser esse ano? Essa Mercedes pode se beneficiar disso? É um carro que é mais gentil com os pneus, às custas de não aquecê-lo também.
Será que isso vai mudar? Pode até favorecer mais a Mercedes, mas a Mercedes não tem side pod. Como é que vai refrigerar? A gente não viu a Fórmula 1 andar num super calor ainda, este carro. Teve o calor do Oriente Médio ali, Bahrein e Arábia Saudita, mas era uma noite. Isso já ajudava. Como que vai ser esse super carro nesse super calor? O carro sem side pod da Mercedes vai sentir mais uma refrigeração? Esse carro deve ter sido pensado, claro, imaginando isso. Mas são esses fatores, então, Bruno, para devolver para você. Esse fator do calor pode mudar muito o jogo estratégico de paradas nessa corrida e pode fazer a diferença. É isso aí. Falando da Mercedes, né, a gente comentou aqui alguns programas para trás, né, sobre esse possível favoritismo da Mercedes para Paul Ricard, né? Poderia a Mercedes mostrar, poderia ser a única pista em que a Mercedes ganharia uma corrida esse ano, né? Você acha que o calor pode derrubar isso aí, Adalto, ou pode melhorar ainda mais isso aí? Então, não sei. Eu acho que vai ser a melhor pista da Mercedes, de todas que teve até agora, vai ser a melhor pista da Mercedes, mas eu não acho que eles são favoritos para ganhar. Acho que a Red Bull é favorita, bem favorita até, e acho que a Mercedes pode até competir com a Ferrari, talvez de igual para igual, e ganhar só, assim, se houver alguma circunstância que ajude, entendeu? Assim, acho que até podem pensar em vencer. Mas sem circunstância nenhuma, acho difícil. Acho difícil ganhar. E esse negócio do calor, como o Fábio bem lembrou aí, não tem side pod, a refrigeração do motor vai vir toda por cima, né? Então vão ter que abrir ali mais do que isso prejudica, dá mais arrasto, entendeu? Então é complicado isso daí. Não sei, eu acho que pode ajudar um pouco na questão do pneu, que realmente a Mercedes demora mais para aquecer, mas pode prejudicar na UP isso daí. A Mercedes não tem dúvida que pode prejudicar. Para mim, a favorita é a Red Bull mesmo. Uhum. E para você, Fábio, favorito? Não me pergunte isso, né, Bruno? Depois da Áustria, você não me pergunte isso, né? A Áustria que a gente imaginava uma coisa e aí vem aquele negócio, um com graining, ou uma chuva, um acerto que funciona na sprint e já não funciona tanto no domingo. Se a gente fosse analisar pela lógica, né, a Red Bull teria, digamos assim, os parâmetros, porque a Ferrari sofreu lá o ano passado, a Red Bull ganhou o ano passado, tem esses dois lados. É uma pista em que o pneu dianteiro é o pneu sensível e a Red Bull, em vias de regra, tem se dado melhor nas pistas em que o dianteiro é o pneu mais sensível, não é o caso da Áustria. Mas eu acho, Bruno Aleixo, que isso tudo é absolutamente... A gente está vendo o ano ser decidido, isso é um pouco parecido com o ano passado, mas com algumas sutilezas diferentes. A gente está vendo o ano ser decidido num detalhe, é uma asa que a equipe tira, muda o jogo, é essa questão do desgaste, é a questão da estratégia, a hora que você vai parar, então não dá para dizer. Eu acho que a Ferrari tem uma oportunidade de assustar. A Ferrari tem uma grande oportunidade, se ganhar, de assustar a Red Bull. Porque justamente por isso, uma pista que ela foi muito mal ano passado, no desgaste dos pneus. Não sei se vocês lembram, ela no meio da corrida, ela acabou. A Ferrari acabou no meio da corrida, caiu para 16º, 17º, 15º, enfim, os dois. Não é uma coisa que foi um piloto, foram os dois, o Sainz e o... Não era essa Ferrari, mas o despencar no meio da corrida foi assustador. Essa questão do pneu dianteiro ser mais... Então, se a Ferrari ganha, Bruno, vou olhar pelo outro lado, se a Ferrari ganha, pode ser uma enorme demonstração de força, porque já ganhou na Áustria, onde a Red Bull também sempre se dá bem, onde já tem esse histórico, né, essa questão da altitude, onde o motor Honda normalmente tem a sua propriedade melhor aproveitada, e ela foi lá e ganhou. Então eu acho que outra vitória dessa seria deixaria uma boa nuvem em cima da Red Bull. Tecnicamente, eu acho que a pista é mais para a Red Bull, mas, Bruno Aleixo, não arrisco, porque é um detalhe do fim de semana que muda o jogo. Eu arrisco, eu acho que a Red Bull e a Ferrari, não se esqueça que provavelmente o Sainz vai tomar punição, né? Então, de grid, por causa do motor. O motor que queimou lá, né? Então, o Sainz deve largar em último, talvez. Depende do motor que eles usarem, né? Se eles quiserem colocar um motor que já foi utilizado, eles não precisam perder a posição, né? Mas eu acho que eles vão fazer isso aí. Na minha opinião, seria melhor fazer aí do que... porque não é uma pista que é difícil de ultrapassar, né? Exatamente. Melhor fazer Depois aí... vem Hungria, né? Depois vem Hungria, aí é mais difícil, né? Do que a Hungria, entendeu? Então, eu acho que eles vão fazer aí.
Então a Ferrari vai largar para tentar ganhar com um carro só, que já é complicado. Então, lembrando que eu estava até lembrando disso ontem lá no café, o Pérez, o ano passado, foi fundamental nessa corrida. Ele exerceu o papel estratégico. Eu não me lembro o que aconteceu com o Bottas, mas estavam os dois contra o Hamilton também, 2 contra 1, e o Pérez foi uma peça estratégica fundamental para a vitória do Verstappen. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do assoalho flexível e tal, porque talvez o pessoal não esteja entendendo muito bem, né? Tudo isso que vai acontecer. Você está entendendo bem, Bruno? Não estou entendendo nada, né? Na verdade, quando eu falo o pessoal não está entendendo, eu estou falando de mim. Se você aí do outro lado já entendeu tudo, você me desculpe, mas eu vou perguntar aqui para os dois especialistas para pedir para eles me explicarem que porcaria é essa de briga por causa desse assoalho flexível, para a gente entender. Tem a ver com a vibração lá, né? Com o purpose ou com o efeito pula-pula, né? Que é o jeito que eu prefiro chamar. E aí, Adalto? Hoje o Auto Race publicou um texto bastante detalhado aí sobre o assunto, né? Então, é o seguinte, né? Debaixo do assoalho tem uma prancha de madeira, que não necessariamente tem que ser de madeira, mas é de madeira. Que essa prancha que bate no chão, os parafusos dela são de titânio, por isso que saem aquelas faíscas, né? Eles puseram esse parafuso justamente para sair as faíscas, porque madeira não faz faísca, né? E para limitar a altura do carro, né? Para o carro não ir raspando no chão o tempo todo. Acontece que os carros até o ano passado, mesmo a Mercedes, que era um carro quase sem reiki, eles tinham, todos eles, um pouquinho de reiki. A parte de trás do carro ficava um pouquinho mais alta que a da frente. Então, por causa disso, a FIA... E essa prancha, ela tem um desgaste, ela só pode desgastar 1 milímetro, uma coisa assim. 2 milímetros, é isso, 2 milímetros. Você só pode desgastar 2 milímetros. Né? E ela só pode ter uma flexão de 2 milímetros também. Mas a FIA, por causa dos carros, com todos eles com algum reiki, só a parte da frente dessa prancha é que raspava no chão. A parte de trás nem encostava no chão. Então, quando acabava a corrida, eles iam medir aquilo, eles só mediam a parte da frente da prancha. Agora, com o efeito solo, os carros basicamente não têm mais reiki. Né? Então, o que algumas equipes fizeram? Em vez de elas terem uma prancha, elas têm duas. Elas cortaram a prancha no meio. A da frente, a da parte da frente, está lá presa, fixa, né? E a de trás, eles deixam elas flexionar mais do que os 2 milímetros. Porque aí ela forma uma espécie de um colchão aerodinâmico que ajuda no kick, ajuda no gerenciamento de pneu, ajuda no arrasto, ajuda num monte de coisa. Tudo pouco. Estou falando de ajuda, sim, centésimos de segundo, uma coisa, centésimos a outra. Somar tudo, talvez dê um décimo e meio. Mas é um décimo e meio, que numa corrida de 50 voltas, né, dá 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos de diferença. Então, o que dizem aí é que a Mercedes descobriu, dedou, né? E aí, então, a FIA foi lá, mas aí assim, seria a Ferrari e a Red Bull que estariam fazendo isso. E falou, bom, nós vamos passar agora, porque para você medir isso, se você medir só a parte da frente, você não precisa levantar o carro. Você não precisa colocar o carro em cavalete, entendeu? Para medir a prancha inteira, você tem que dar um puta trabalho, entendeu? Tem que entrar lá, tem que entrar dentro do box, colocar o carro em cima de um cavalete para medir tudo. A FIA não estava fazendo isso, porque não media a parte de trás, porque a parte de trás nem encostava no chão. Agora elas vão soltar uma diretiva dizendo que vão medir a prancha inteira. E não só a parte da frente da prancha. Então a gente vai saber, a partir de Spa. Isso era para começar agora na França. Aí reclamaram tanto que mudou isso para Spa, que é depois das férias. Né? Primeira corrida depois das férias. Então, até lá, se a Ferrari e a Red Bull estiverem usando isso, ou elas vão ter que achar outra solução, ou elas vão perder desempenho, mas não é uma perda gigante. Ninguém vai perder meio segundo, não.
Se perder 1 décimo e meio, até 2 décimos, talvez na classificação, perder 2 décimos, é o máximo, entendeu? Que pelo menos é o que o pessoal diz. E é isso, eles aproveitaram que a FIA... Isso está no regulamento, né? Não tem dúvida, porque isso tá, eu até publiquei nessa matéria que você falou, está lá o regulamento. Então, não tem dúvida se você ler aquilo. O problema é que, como a FIA não media, as equipes aproveitaram. Ela não mede aqui, então aqui vamos deixar flexionar, porque vai nos ajudar um pouco, entendeu? E agora vão medir. Então, é isso. É coisa que acontece na Fórmula 1 desde que a Fórmula 1 existe. Né? Então, não acho que seja trapaça, não. Os caras estão lá para fazer isso. Os caras têm especialistas lá nas equipes para estudar o regulamento, estudar as medições da FIA, estudar como a FIA fiscaliza o carro, tudo. E eles procuram brechas nessas coisas para fazer o carro deles ficar um pouco mais rápido. E é isso. Porque a punição para isso, se a FIA pegar, se aquela parte da frente, por exemplo, tiver mais de 2 milímetros desgastada, o carro é desclassificado da corrida. Então, é um troço que a punição é muito, muito forte. Severa, né? Severa. Desclassifica o carro. Então basicamente é isso aí. E aí, Fábio, tem algum complemento aí? Só complementando, pulando já tudo que o Adalto já explicou, a única informação que ele deu que eu tenho diferente é de que não é a Mercedes que pegou, foi a própria FIA que pegou. Por quê? Como que a FIA... Existem uns buracos, Bruno, além dessa questão toda que já foi explicada, deles terem repartido como se fosse a placa. A placa não é de madeira mais, a placa é de um material sintético hoje, que parece madeira, mas ela começou madeira, lá naqueles tempos do Schumacher. Aquela placa do Schumacher que desclassificou o Schumacher. Hoje ela já é um material sintético. Quando a FIA vai medir, por exemplo, Bruno, a flexão de uma asa, ela não vai só lá na asa, porque se ela puxar a asa, o carro vai descer. Então, o que ela faz? Ela firma o carro no assoalho. Ela tem os buracos onde ela sobe o carro, onde ela levanta o carro. E aí o carro fica suspenso, com as rodas fora do chão, e aí ela vai lá e mede, por exemplo, a flexibilização da asa traseira ou dianteira. Enfim, ela não faz isso com as rodas no chão. E o que eles perceberam é que nestes buracos também, além de tudo isso que já foi citado, nestes buracos, são buracos, é uma pena que eu não estou com o Rubinho aqui, porque senão hoje eu estaria... Rubinho? O buraco é para medir, inclusive, mete ali a o buraco é para medir, mas é como se as equipes tivessem espertas, passado a usar esse buraco quase como se fosse uma suspensão. Esse buraco, ele desaparece, ele meio que flexiona. Isso. E aí, tanto que a FIA agora já disse que vai passar a exigir que essa circunferência tenha 75% de rigidez. Tinha alguma coisa em torno de 25% por exigência. Por isso que os caras não estão contra a regra. Eles estão pegando uma coisa que a regra não explicava e estão levando a vantagem. É aquele negócio, né? É a entrelinha do regulamento. Como o Adalto disse, que é o que eles são especialistas em fazer. O que o regulamento não está dizendo, nós vamos aproveitar e vamos fazer. Por isso que o regulamento tem que estar sempre correndo atrás. Então, Bruno, assim, é engraçado, porque tudo isso aconteceu por causa do porpoising, por causa da tremedeira, e já não tem mais nada a ver com a tremedeira. Porque se você analisar, a tremedeira já sumiu. Desde o Canadá não tem mais. Mas eles pegaram essa artimanha que faz com que o carro possa andar muito mais baixo. E aí você tem as placas, é difícil colocar aqui na mão, né? À medida que você tem as placas independentes, o carro pode inclinar de um lado e uma parte da placa não vai tão junto. Ela fica mais solta. Aí não desgasta tanto. Aí é mais fácil você não cumprir o desgaste. A placa não está descendo junto com o carro. Se ela tem um certo direita e esquerda que ela é mais solta. Então, eu acho que só para complementar, acho que é só isso. Já foi aqui explicado basicamente também o que eu tenho de informação. Mas esse uso dos buracos, se você pegar a foto da capotagem do Zul na Inglaterra, ela é muito esclarecedora. Porque se você pausa ali a imagem, se você vê fotos, você vê perfeitamente esses buracos. E tem equipe que mudou a posição dos buracos. Como não tinha explicitação, vamos colocar esse buraco mais aqui. Aquilo que nós falamos aqui lá atrás, né? É jogar com a posição da placa, jogar com a posição das coisas da placa. Enfim, Bruno, resumindo, os caras agora vão ter que se
que andar direito, andar nessa linha, e tudo indica que era Mercedes, era Ferrari e Red Bull. O Binotto já admitiu que vai ter que mexer, e o Christian Horner é sensacional. Não tem nada de errado, mas não tem que mudar. Diretiva técnica não precisa. Já acabou. Tem que concordar com o Christian Horner é um horror quando ele fala que o espírito da regra não existe. Existe a regra preto no branco. Tem que concordar que é difícil, porque as desculpas que o Christian Horner dá para não mexerem são enormes. O Christian Horner é um personagem. Isso aí é uma coisa tão detalhada, é tão detalhe, que se alguém fizer isso na Indy, ninguém descobre. Eu acho que cabe ao poder regulador correr atrás, né? A Fórmula 1 teve que evoluir demais nas suas técnicas de verificação de combustível, de consumo. Lembra que hoje tem 2 medidores de fluxo de combustível. É assim, a polícia corre atrás do ladrão, entre aspas, entre muitas aspas. Não existe crime sem lei, né? Por isso que a gente tem que ficar, né, correndo atrás, né, e tal. Por isso que tem tanta lei, né, num certo país aí. Enfim, deixa para lá. Deixa eu trazer aqui uma questão aqui para a gente finalizar essa parte da Fórmula 1, porque a gente até comentou aqui na quinta-feira, né, com a nossa entrevistada aqui, e é impressionante o quanto você abre qualquer site e sempre tem alguém perguntando para o Binotto quando que eles vão escolher o primeiro piloto da Ferrari, né? É o maior caso de imposição de uma escolha de piloto de fora para dentro que eu já vi em toda a minha vida. E ele continua firme, hein? E ele continua firme. Eu queria até perguntar para o Fábio primeiro, porque a gente teve a opinião a Juliane Serrassoli levantou uma questão que eu achei muito interessante, que ela falou assim, olha, talvez a Ferrari não esteja querendo, talvez a Ferrari saiba inconscientemente que ela não vai ser campeã esse ano e não esteja querendo queimar um piloto esse ano, escolhendo entre os dois, quer deixar os dois competirem para ter 2 pilotos fortes, porque é óbvio que a Ferrari foi prejudicada em anos, por exemplo, em 2012 e 2010, que a Ferrari só tinha um piloto, que era o Alonso, e o Massa ficava para trás, porque ele era o segundo piloto mesmo, né? O quanto o Alonso sofreu por não ter um companheiro para ajudar ele na disputa pelo campeonato, né? E assim, é impressionante como a torcida parece que está, a torcida e a imprensa, todo mundo parece que está impondo a Ferrari escolher um piloto, né? É impressionante isso. E aí, Fábio? Eu fico muito feliz, Bruno, de você trazer esse tópico. A gente nem combinou antes, né? E essa é uma questão. Fábio, a gente não combina nada antes, né? Não, a gente combina nada. Há quase um sigilo de pauta. Nas terças-feiras há quase um sigilo de pauta. Eu ainda tentei perguntar no comecinho do programa, mas vamos falar de quê? Não. Aí a resposta que eu ouvi é: não, vamos ligar o microfone, vamos embora. Liga aí, vamos embora. Não pergunte tanto. Mas eu tenho batido muito nessa tecla, fico feliz que essa discussão tenha vindo para cá também, porque acho que o ouvinte do Loucos é um ouvinte que tem a capacidade de entender essa discussão. Claro, vão aparecer uns ali que podem não entender, mas a grande maioria entende, né? Eu estou, Bruno, estava pensando isso antes do programa começar, coincidentemente. Eu estou profissionalmente impressionado. Profissionalmente, eu estou assustado, porque essa inversão de valores, né? Eu coloquei no meu Twitter, printei lá o link, printei a imagem e coloquei o link para quem quisesse ver a matéria inteira. Eu acho que é da Auto Sport. A frase do Binotto, você não pode nem levar o pé da letra, porque eles fizeram um jogo de equipe horroroso na Inglaterra, naquele finalzinho lá de pedir para o Sainz segurar o pelotão. Então, não é exatamente assim, tudo que ele fala, ele faz. Mas a fala dele é absolutamente correta. Ele diz, olha, estamos privilegiando o mais rápido na pista, não estamos privilegiando nenhum piloto agora, está cedo no campeonato, quando chegarmos num ponto em que virmos que o campeonato está mais para faremos, mas não queremos, e o Binotto ainda fala, eu estava na Áustria em 2002, ele diz, né? Eu estava na Áustria em 2002 e eu vi aquilo que acontecer. Então, assim, repito, ele não segue 100% o que ele fala, mas que a fala dele é de uma ponderação de se aplaudir de pé. E por que ele está falando isso? Ainda mais vindo da Ferrari. É exatamente isso. Hoje, a imprensa pressiona a Ferrari fazer. Eu fico imaginando, Bruno Aleixo, assim, essa mudança da postura da imprensa, que para mim é muito triste, porque descarta a possibilidade de 3 pilotos chegarem brigando. Pode acontecer, pode acontecer. O 2007, o Kimi Raikkonen foi campeão do mundo. E o Felipe Massa ganhou 3 corridas.
se eu não estou enganado. Ganhou lá a corrida. Então, um piloto ganhar, um piloto se dar bem numa prova, não é o fim do campeonato do outro. Só acontece isso porque nós entramos numa era, nós todos, torcida, imprensa, a própria Fórmula 1, nós entramos numa era da maximização de pontos. Nós não entramos na pista para correr, nós entramos na pista para maximizar ponto. Mas aí já está exagerado, hein? Eu concordo em maximizar ponto, mas aí já está exagerado. Eu acho que maximizar ponto... Está ali na metade do campeonato, quantos pontos o Leclerc tem a mais que o Sainz? É o que eu estou dizendo. Em 2007... chegaram 2 McLaren e o pau quebrava nas McLarens a ponto do Alonso simplesmente não ficar. Né? Esse era o nível. E os dois chegaram na última corrida. O que aconteceu na última corrida é outra história. Mas os dois chegaram na última corrida brigando. Em 2000, Bruno Aleixo, eu fico pensando nesse pensamento da imprensa e fico lembrando de 2010, quando a Red Bull não fez jogo de equipe na penúltima corrida do ano. Ela não inverteu o Vettel com o Weber, só restaria Abu Dhabi. Eu fico imaginando, e ela foi campeã do mundo, tá? Só um detalhezinho é que ela foi campeã do mundo, com o piloto que ela não inverteu. Eu fico imaginando, eu fico transportando 2010 para 2022. Seriam massacrados, Bruno Aleixo. Seriam massacrados, seriam fuzilados virtualmente no universo das redes sociais. Seriam fuzilados. Como que não fazem jogo de equipe na penúltima corrida do ano? Não fizeram e ganharam. É porque as pessoas se esqueceram, Bruno, que é esporte. Ainda é esporte. Fábio, você aposta que o Sainz vai ser mais rápido que o Leclerc? Não aposto, nunca apostei. Nem quando o Sainz foi contratado pela Ferrari. Mas isso é diferente de tirar do Sainz a chance de desenvolver o seu trabalho. Isso que vocês falaram aí, dessa questão da teoria da Serrazoli, que é uma teoria que tem sentido, é o Grande Prêmio da Áustria na sprint. Os dois brigando ali e a imprensa vociferando contra a Ferrari que não coloca ordem na casa. É 8-7-6 a pontuação da sprint. Aí o camarada vai lá no meu Twitter dizer que não tem jeito de deixar. Olha que absurdo. Ou seja, a pessoa que pensa assim, o cidadão que abraça esse tipo de raciocínio, ele prefere, eu até anotei a pontuação aqui, ele preferia, para ele, a briga não se justificaria, porque ficaria 207 a 171 naquele momento. Sem a briga ficou 208 a 170. Por isso o cara se revolta. O cara acha que se jogou o campeonato fora. Não se jogou. Bom, mas esse cara deve estar lá escutando agora, deve estar pensando assim, é mesmo, porque se ficar faltando 2 pontos no final do campeonato, a câmera vai, né? Eu sempre respondo para essas pessoas assim, me diga um campeão do mundo que só foi campeão do mundo porque fez jogo de equipe. Na era moderna. Porque alguém vai falar que o Fangio trocou de carro lá e nós vamos ver a pontuação, se valeu, se valeu. Mas mesmo isso não se justifica. Porque eu acho o seguinte, mesmo que a gente ache um exemplo, eu acho que não justifica. Porque é o seguinte, eu acho que o pessoal confunde muito com futebol. Né? Automobilismo é um esporte para você curtir o esporte. Lógico, todo mundo pode ter preferências de pilotos, de equipe. Mas se você assistir Fórmula 1, como você vê futebol, então no futebol eu torço para o Corinthians, não importa. Então, na Fórmula 1 eu vou torcer para o Verstappen. Não importa. Eu quero que o Verstappen ganhe e pronto. Quero que ele ganhe todas as corridas, os companheiros de equipe saiam da frente. Se você for assistir automobilismo assim, eu acho que você está assistindo errado o automobilismo. Entendeu? Porque já futebol já é quase assim, né? Precisa curtir o negócio, entendeu? Precisa curtir as disputas. Não tem só um piloto bom, tem várias equipes com chance de ganhar, entendeu? Então, e tem que ter uma coisa que não é previsível, tem que ter imprevisibilidade. Se tá um piloto mais lento na frente do mais rápido, isso é uma imprevisibilidade. Se a equipe acaba com isso, você sempre vai saber o que vai acontecer, entendeu? Exatamente. Fica chato o negócio, entendeu? Então curte o esporte, pô. Mas isso, eu acho que isso vai um pouco além de torcida. Porque a imprensa está fazendo. Porque a imprensa, e me preocupa essa cabeça de muitos jornalistas que cobrem Fórmula 1 e tal, de
trocar a competição pelo resultado, que para ele não faz a menor diferença. Não, mas o jornalista também torce, esse que é o problema. Não, então, mas o cara que está dentro da equipe, eu até entendo o cara que está lá dentro da equipe fazer uma reunião e falar, olha, aqui nós temos que fazer esses pontos e tal, a gente vai ficar contra porque a gente quer ver a competição, mas, né, Fórmula 1 envolve muita grana e tal, né, a entrada das montadoras também trouxe uma questão corporativa para a Fórmula 1, que é muito complicada e tal. Mas você vê alguns comentários de repórteres que são de cabeça de empresa. A gente que já trabalhou, eu já trabalhei em empresa, todo mundo que já trabalhou em empresa sabe que você senta numa reunião, o tipo de pensamento corporativo é o que domina, mas ali é uma empresa. Na Fórmula 1, como tem as equipes que são empresas, também está tendo esse pensamento, mas por parte da imprensa, que é meio bizarro. Assim, é um empobrecimento da qualidade do espetáculo exigido pela imprensa, né, Bruno? Eu gosto de dizer, é o jornalista, hoje tem, eu já vi, é o jornalista que vê um cara, as pessoas gostam de comparar com o futebol, é engraçado, porque teve um que veio lá no meu Twitter e falou assim, não, mas tem que privilegiar, só quando uma equipe de futebol tem um pênalti, quem bate é o melhor batedor. Assim, eu contei até 10, olhei para o céu e pedi forças. Porque os futebol ganham todos. Na Fórmula 1, não ganham todos. A Fórmula 1 é um campeonato de pilotos. A equipe está lá trabalhando, ela vai lucrar, ela vai fazer o cara campeão. Mas o campeonato, o cara entra na pista, ele tem... É aquela história, Bruno, tem jogo de equipe e jogo de equipe. Tem o jogo de equipe da Ferrari na Inglaterra. Na hora que o Hamilton está se aproximando, os caras vão lá e mandam o Sainz deixar o Leclerc passar. Ele deixa e ele nem contesta. E agora existe aquele outro lá no final, que o cara tá com pneu novo e a equipe vai e diz para ele, não, segura o pelotão aí, mas eu tô com pneu novo, não, segura o pelotão aí. E o cara vai lá, desobedece e ganha. Hoje em dia, Bruno, tem jornalista de futebol, última comparação com o futebol, que o cara vê um jogador fazer um gol driblando 5 e o comentário do jornalista é, porra, mas ninguém fez a falta. Então, assim, esse é o nível da imprensa atual. Eu acompanho muito a imprensa inglesa, acho que a Adalto acompanha também. Se fossem os italianos eu relevo, porque a mídia italiana ela é adoentada pelo resultadismo de querer ver a Ferrari campeã. Agora, na hora que eu vejo o Andrew Benson, o Scott Mitchell, enfim, o Koloninski, os jornalistas ingleses defendendo a ordem de equipe da Ferrari, eu penso há um empobrecimento da análise crítica. Há um empobrecimento da análise crítica, porque, eu repito, é raro, mas 3 pilotos podem chegar disputando um título mundial. E é delicioso quando isso acontece. Não estou falando que vai acontecer, não estou falando que Leclerc não é mais rápido que Sainz, que Verstappen não vai destruir o Pérez no braço, não estou tirando nada disso, mas imprevistos acontecem. Chegamos na metade do campeonato, o Sainz tinha até pouco tempo 11 pontos a menos do Leclerc. Se ele fez metade do campeonato com isso, com todos os sinões e asteriscos, por que ele não pode fazer a outra metade, chegar lá faltando 11, 12, 13, 15 pontos e brigar pelo título? É a matematização que me incomoda, Bruno Aleixo. É a era que nós estamos vivendo, que para mim é impressionante. Eu também estou bem impressionado com isso, porque, de novo, é de fora para dentro, né? A gente se acostumou a ver de dentro para fora, vindo das equipes e impondo para a torcida. Agora é de fora para dentro. Porra, você vê, assim? Vocês não vão escolher o segundo piloto? Porra, não. Sabe o que contribuiu também para isso? As redes sociais. Os jornalistas todos têm rede social, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook. E lá eles veem que a maioria da torcida tá puta, quer que faça jogo de equipe. Eles começam, a querer agradar, não sei o que é, entendeu? Então eles também entram nessa onda. É um absurdo isso, entendeu? E sempre lembrando que a gente comentou aqui, na corrida da Inglaterra, se a Ferrari faz jogo de equipe lá, ela perde a corrida. Sim. O Sainz salvou. Se o Sainz obedecesse. O Sainz salvou a equipe. Se o Sainz obedecesse, eles perderiam a corrida. Eles seriam engolidos. É uma pena. Agora tem também aí uma briga aí, né? Que o Hamilton deixou o Leclerc passar na curva Copse lá em Silverstone. Que foi o mérito, parece que é do Hamilton. Quando não é, o mérito é do Leclerc. Naquela ultrapassagem por fora? A ultrapassagem por fora na Copse, que com o Verstappen deu batida e com o Leclerc não deu. Quer dizer, as pessoas não conseguem nem entender a dinâmica de uma curva. Sim. De uma disputa. Não, basta ver que ele não levantou o pé. O Hamilton não levantou o pé. Lógico que não. O Hamilton não levantou o pé.
Entendeu? Os caras colocam foto errada, colocam a foto da batida do Hamilton e a foto contra o Leclerc, que já está na tangência, e a foto da batida com o Verstappen está 15 metros antes. Quer dizer, então, o pessoal precisa entender um pouco mais. A Fórmula 1 é detalhe. Não tem lá nenhuma equipe 1 segundo mais rápida que a outra, 2 segundos mais. Não, é detalhe. Eles brigam por décimos de segundo, entendeu? Então, você tem que entender o porquê que esses décimos, às vezes centésimos de segundo, fazem diferença. Né? Então, precisa entender, entendeu? Senão você fica vendo lá que nem um bobo. Que nem eu assisti um campeonato, sei lá, de beisebol, que eu não gosto, não entendo nada, e depois ir lá na internet e começar a xingar os caras, entendeu? Troço que eu não entendo, Mora, entendeu? Porra. Adalto, eu falei aqui na época das Olimpíadas, eu não sei se eu falei para vocês aqui no ar ou fora do ar. Se a vela fosse um esporte realmente brasileiro, nacional, porque o Brasil tem título, mas ninguém assiste, ninguém quer saber de vela. Se a vela fosse um esporte popular, massificado, passasse todo domingo, você não tenha dúvida que o cara na casa dele ia falar, mas como é que pega esse vento aqui dessa... Como é que não pega um outro vento? Como é que vai aqui para esse lado? Mas e o vento? Não tá... Você pode ter certeza que o cara chegaria nesse ponto. Agora, só para terminar esse assunto, Bruno, você sabe que, né, agora você colocou aqui, agora eu vou largar o osso. Eu fico sempre pensando assim para onde a gente está indo, né? Porque a gente começou com, digamos assim, o jogo de equipe da Ferrari na Áustria em 2002. Eu sei que não foi a primeira ordem de equipe, mas ali a explosão. Aí a mãe, né? Eu chamo aquilo ali de a mãe das ordens de equipe. Boa, gostei. Vou copiar essa aí. A mãe da... Eu chamo aquilo ali de 11 de setembro do automobilismo. Porque, guardadas as devidas proporções, é um atentado contra o esporte que mudou a cobertura da imprensa para sempre. Como o 11 de setembro mudou sobre o assunto. Então, eu gosto de chamar sempre pedindo licença, porque, evidentemente, né? Tem que fazer uma licença, porque uma coisa é muito mais grave, a outra é uma... Quando acabar, eu quero contar uma historinha também. Aí, ó. Então, Bruno, a gente começou ali, a coisa começou a ser muito mais discutida, a coisa começou a ser popularizada, começaram a surgir os narradores. Não, isso é normal, não, isso acontece, não adianta brigar contra isso. E a gente vai num estado de metamorfose, né? A gente está chegando num ponto em que hoje é isso que a gente está. A imprensa pede. Hoje, 2007, a Ferrari seria massacrada. Hoje, porque o Massa ganhou 3 corridas. Hoje, 2010, a Red Bull seria apedrejada. Eu fico pensando qual é o próximo passo, Bruno, e fico preocupado. Para mim, o próximo passo pode ser, eu tenho medo que chegue a ser, da imprensa pedir para a equipe contratar um segundo piloto Cordeiro. Esse é o passo seguinte, esse é para onde nós estamos caminhando. No dia que a Mercedes contratar um Russell e Hamilton, as pessoas, mas não vai dar certo, cara. Os caras vão brigar, não vai dar certo. Era melhor ter contratado o Bottas, deixa o Bottas, cara. Entendeu? Era melhor ter contratado o Latifi. Eu temo que a gente chegue lá. Porque na escalada de conformismo e a baixa... uma das frases que eu aprendi no meu curso de jornalismo, que eu nunca mais esqueço, né? Se acostumar com o baixo nível é um dos piores hábitos que o ser humano pode ter. Como a gente está nessa escadinha do baixo nível, eu temo que o próximo passo seja 2 pilotos rápidos. Essa equipe está procurando dor de cabeça, ora bolas. Os senhores puderam perceber que temos mais um latifofóbico aqui no programa, né? Não, eu acabei de pedir Latifi na Mercedes, ora bolas. Olha, latifofóbico. Vai, Adalto. Uma corrida na década de 90, que no começo da década de 90, a telemetria era bidirecional. Bidirecional é da equipe para o carro e do carro para a equipe, né? Hoje não é mais, é só do carro para a equipe. A equipe não consegue mexer no carro. Antigamente conseguia. E quando a Williams tinha um motor Honda, era o Mansell Patrese, eu não sei se foi em Monza, onde era foi. Renault, não, era Renault. Ou Renault. Não, era motor Honda, porque o chefe dos motores era um japonês. Não, mas você tem que decidir, porque nos anos 90 era Renault. Se foi nos anos 80, aí era Honda. Então era Honda. Você tem que decidir aí, seu. Mas vai. Eu acho que eu sei o que você vai falar e eu vou te ajudar, mas vai. Então me ajuda agora. Era na Renault em Monza, 1992. Vai. Isso. Conta a história. Vamos lá. A Williams teve motor Renault de 89 a 97. Isso. Então era Renault, não era Honda. Me confundi. Eu sei qual a história você vai contar, mas vai lá. Tirou a potência do carro. É. Simplesmente não era para
não era aquela corrida era para o Patrese, acho. Era para o Patrese. Era o Grande Prêmio da Itália, né? Isso. E o Mansell estava aquele rolo do Prost ir para Williams e tal, e o Mansell já era campeão. O Frank Williams queria que o Patrese ganhasse a corrida em Monza, né? E aí ele tirou a potência do carro do Mansell. Dizem, né? Eu não sei, o Adalto está dizendo, ele deve ter mais informação. Simplesmente tirou a potência do carro do Mansell. E o Mansell saiu da corrida. E falou um monte. Falou um monte e foi para a Indy. Exatamente. Falou um monte e acabou indo para a Indy, exatamente. Você vê como são as coisas. E já foi campeão lá, né? Exatamente, já chegou lá sendo campeão. Falando em Indy, vamos falar aqui do Grande Prêmio de Toronto, porque tem uns bastidores da Fórmula Indy aí muito complicados que podem até esbarrar. Tem uns bastidores da Fórmula Indy que tem tudo a ver com a Fórmula 1. Tudo a ver com a Fórmula 1. A gente vai falar já rapidamente aqui sobre o Grande Prêmio de Toronto, vencido pelo Scott Dixon, 52ª vitória do Scott Dixon. Com isso, ele passa a ser o segundo maior vencedor da história da Fórmula Indy, empatado com o Mário Andretti. O Mário Andretti até fez um tweet hoje, parabenizando o Scott Dixon e tal. Os dois estão atrás só do AJ Foyt, que tem 67 vitórias. Você acha que dá para o Dixon alcançar, ou Adalto, ou não? 67? Eu não sei, o Dixon eu achava que ele ia parar no retrasado, eu achava que ele ia parar no ano passado, depois estava achando que ele ia parar no final desse ano. Se ele continuar lá, pode alcançar, porque... eu acho que com essa geração nova, 16 vitórias é muito, hein? É muita coisa. Não, é muito, mas vocês imaginavam que ele ia ganhar essa corrida ontem? Então, essa corrida ele estava em segundo, né, atrás do Colton Herta, e aí na primeira parada a equipe já conseguiu fazer o pit stop mais rápido, ele voltou na frente. E na hora que ele voltou na frente do Colton Herta, eu falei, Colton Herta vai no muro em 3 voltas, você pode esperar. Mas não. O Colton Herta agora é um piloto McLaren. O Colton Herta, já deu aquela baixada, foi atrás ali. O Dixon também muito esperto, foi controlando e tal. Sim, ele é um piloto que, se ele tiver carro bom, ele entrega. O Dixon entrega. Ele não comete erro, ele não destrói o carro, é impressionante. Que 16 eu acho que ele já vem caindo, vocês não acham? Não, assim, devagar. Ele já está naquela fase descendente, né? Mas é um piloto que, se alguém... Ele ainda pode ser campeão, né, Bruno? Pode ser campeão. Se alguém bobear, ele vai lá e ganha, né? Assim, como na Fórmula Indy são todos carros iguais, é difícil você imaginar que ele vai... Eu acho difícil ele conseguir aí essas 16 vitórias para chegar no AJ Foyt. Impossível não é, porque nada é impossível, né? Mas é difícil sim, porque é praticamente um campeonato inteiro de vitórias. Né, o campeonato inteiro. Muita coisa, Se ele agora, ficar uns 3 anos, vai saber. Agora, o líder do campeonato lá continua sendo o Marcus Ericsson, que fez uma corrida assim... essa pontuação dupla das 500 milhas. Mas fez uma corrida de líder de campeonato ali, não se envolveu em confusão e tal. Abriu 35 para o Will Power e vai caminhando firme aí, viu? Não sei não, o Marcus Ericsson pode ser campeão da Indy, viu? Eu sei que parece uma frase... Eu me aposento, hein? Eu me aposento. E olha, parece uma frase esquisita, mas ele pode sim ser campeão da Indy. É uma possibilidade real de frase esquisita foi ótima. Eu gosto muito dele. É um dos caras um dos pilotos mais simpáticos com os quais eu já conversei da Fórmula 1. Simpático. Mas aí, nós vamos aplaudir o cara ser campeão da Indy. Simpático. Não, assim, como pessoa, eu gosto muito do fato dele ser sueco, né? Eu tenho a predileção pelos suecos e das culturas suecas e tal, todos sabem. Você gosta das bandas suecas. Bandas suecas me agradam bastante. Antes do Adalto complementar, eu só queria dizer o seguinte, eu acho vocês dois muito simpáticos, mas se vocês dois liderassem o campeonato da Indy, eu pararia, eu me aposentaria. É um bom paralelo aí. Então, aí, quando a gente ganhasse o título, a gente podia falar: engole, Fábio Campos, toma essa. Como eu disse, o Zagallo, vocês vão ter que engolir. Você podia falar coisa pior. Agora, falando dessa situação... Bruno, rapidinho. Eu vi um levantamento, eu não lembro se foi antes ou depois dessa corrida, que se não tivesse a pontuação dupla de Indianápolis, a pontuação especial, o campeonato teria os 5 primeiros separados por 11 pontos. Tudo bem, isso não é uma regra. Muitas vezes o campeonato pode ser ajudado por uma pontuação maior de Indianápolis, que eu até
não estou dizendo aqui que é uma aberração, como foi Abu Dhabi na Fórmula 1, porque as 500 milhas são maiores, são uma grande corrida, é um desafio muito maior. Então eu não estou nem dizendo que está errado, mas se não tivesse a pontuação dobrada, esse ano, eu não me lembro se é antes ou depois de Toronto, mas teriam 5 primeiros separados por 11 pontos. É isso aí. Bom, vamos falar desses bastidores aí que a gente comentou, porque desde sexta-feira, eu acho... Você não vai falar com os brasileiros na corrida, o Elinho... Não, o Elin nem sei. Não, estava só o Elin, nem sei que lugar ele chegou, bem atrás. Então, não foi digno de nota. Não foi digno de nota, não foi digno de destaque aqui para nós. Digno de destaque foi a batida do Rossi com o rapaz. O Rossi com o... Nossa, falhou aqui a memória. Você que viu a corrida, você que se vire, você que viu falhou a memória. Eu vou procurar aqui, vou falar, mas foi o piloto que veio por dentro, naquela curva que sempre dá batida em Toronto, que é aquela curva depois do retão, ele veio por dentro, escapou de traseira e jogou o Rossi na parede. Vou lembrar aqui. Enquanto vocês comentam a situação do Alex Palou, né, que na sexta-feira, eu acho, ou na quinta, não sei. Não, na verdade, na terça. Ele foi anunciado pela McLaren. Aí veio o Chip Ganassi, ficou muito bravo, falou que ele tinha contrato com a equipe do Chip Ganassi. Aí ele pegou e falou assim que não, que ele é contratado do Chip Ganassi, que vai cumprir. Aí criou-se toda uma celeuma que poderia ele nem correr essa corrida, que poderiam chamar o Tony Kanaan para o lugar dele. Enfim, uma confusão danada. E o fato é que a McLaren está contratando todo mundo e todo mundo está achando que vai para o lugar do Ricardo. E até agora isso não se resolveu, não é isso? E aí, Fábio Campos, e essa situação? Pois é, Bruno, é uma situação que lembra aquela do Button. Você lembra que o Button tinha um contrato com a Williams, com a BAR? O Adrian Newey passou isso também por um tempo. Você lembra? Ele foi contratado pela Jaguar e a McLaren segurou ele. Enfim, são essas que eu estava vendo uma entrevista do Tony Kanaan. Ele falou ele estava falando num podcast. E o Tony Kanaan é muito sincero, né? E o Tony Kanaan falou: olha, eu não posso discutir o contrato de um outro piloto. Eu tenho um contrato com a Ganassi, nem o meu contrato eu posso discutir. Mas aí o Tony Kanaan é aquela coisa, né? Ele fala bem, sabe falar, sabe se comunicar. Ele disse que normalmente na Indy, Bruno, existe assim, um momento que você tem a cláusula de opção de renovação por parte de uma equipe. O Tony Kanaan até falou, ou é 12 de junho ou é 12 de julho, que bate exatamente o 12 de julho, bate exatamente a terça-feira passada, ou a quinta-feira passada, enfim, a semana passada. E o Tony Kanaan estava falando, normalmente há esse padrão em que uma equipe tem o direito de exercer a opção. E aí o Tony Kanaan fala, eu não sei se alguém se precipitou. Ou a McLaren anunciou antes da Ganassi usar a sua opção, ou a Ganassi disse que ia usar a opção, mas o Palou já tinha comunicado à equipe, isso o Palou falou, já tinha comunicado à equipe que não queria ficar. Esse é um imbróglio, Bruno. Esse é um imbróglio que, assim, não vou aqui querer adivinhar quem está certo, o que vai acontecer, quem tem razão. A única coisa que eu posso dizer, Bruno, e eu estou falando isso nos últimos dias, até no Twitter, a McLaren hoje é uma potência automobilística mundial. A McLaren hoje, ao estar na Fórmula 1, na Fórmula Indy, na Fórmula E, que muitos não gostam, mas é um campeonato mundial respeitado, onde ela vai assumir o ano que vem a vaga da Mercedes. Mercedes correu, McLaren vai assumir. E não tem o piloto anunciado ainda. Hoje a McLaren é uma cadeira altamente atrativa, por isso que você falou brincando, Bruno, mas existe isso de verdade. Quem assina com a McLaren hoje sente o cheiro da Fórmula 1. Tem uma porta aberta para a Fórmula 1. Você vai lá testar o carro. O Palou já falou, eu vou testar o carro. E mais, na minha opinião, o piloto da Indy hoje, que mais se adequaria mais rápido a um Fórmula 1 é esse aí. Ele ganhou a Super Fórmula japonesa, Adalto, que não é brincadeira, é um campeonato de Fórmula respeitado. Super rápida. Ele ganhou a corrida de GP3, ou seja, até a base da Fórmula 1 ele já tem ali um degrau. Ele é uma ligação com os Estados Unidos, apesar de ser espanhol. Se ele virasse piloto, ele atrairia a atenção do mercado americano, mesmo sem ser americano. Repito, por causa dessa ligação de ser. Ele é o atual campeão da Indy, gente. Sim. Um cara para sair da Indy, do atual campeão da Indy, para sair da Ganassi, que é sempre favorita, que foi quem deu a ele a chance da vida dele, para ir para a McLaren, me parece evidente que o cara está sentindo o cheiro de Fórmula 1. Ainda mais quando ele anuncia que ele vai testar o carro. E a McLaren já testou o Patricio O'Ward,
A McLaren já testou o Hertha. Até porque, Fábio, na Indy, a Ganassi é melhor que a McLaren. Sim. Entendeu? É uma cadeira mais garantida, né? Mas o cara, na hora que ele assina hoje, ele pode ir para a Fórmula E, que não duvidem de mim, gente, é um campeonato que os pilotos querem ir. Tem muito piloto bom indo para lá, já foi para lá. Ele pode ir para a Fórmula Indy, pode ficar na Fórmula Indy, onde a McLaren brigou pelo título ano passado. Concordo, ainda não é a Ganassi, vai demorar para ser. Mas já é uma equipe que está ali fazendo barulho dentro e fora da pista. Então, Bruno, a lição que eu tiro de tudo isso é essa. Hoje a McLaren virou uma cadeira altamente sedutora. Porque ela consegue fazer comercialmente esse intercâmbio que para ela pode ser fantástico. Ela pode ganhar tecnicamente, porque ela pode achar um piloto e puxar, e ela pode ganhar muito comercialmente, atingindo o mercado dos Estados Unidos, que é onde o Zac Brown quer. O Zac Brown quer fazer da McLaren uma equipe com um pezinho nos Estados Unidos. Isso é uma coisa fantástica, para a Fórmula 1, inclusive. Aliás, a Fórmula 1 deveria incentivar isso, né? Aceitando uma certa equipe que também está na Indy, também está na Fórmula E. Mas, enfim, esse assunto para outros 500. O que acerta na Fórmula 1, Bruno, é que o Ricardo vem e solta um comunicado, justamente nessa semana, evidentemente não é coincidência. O Ricardo solta um comunicado dizendo: não vou a lugar nenhum, vou ficar aqui. Porque tem muito jornalista inglês, Bruno, que diz que a opção, aquele negócio, né? Você assina por 3 anos, mas depois do segundo tem a opção de desfazer. Tem muita gente apontando que essa opção é do Ricardo, não é da McLaren. Claro que a McLaren pode pagar lá suas multas, o Ricardo tem um salário altíssimo. Mas na hora que o Ricardo vem e fala: eu não vou sair, se vocês quiserem, vocês me tirem, é para mim uma indireta, super direta para a equipe. Tá bom, vocês estão trazendo, contratando, testa o Hertha, contrata o Palou na mesma semana, eu não vou exercer a cláusula, talvez que vocês queiram que eu exerça. Eu vou ficar. Então, Bruno, a ver o que vai acontecer. Porque o Ricardo precisa pontuar para a McLaren, porque a Alpine chegou na McLaren. A Alpine encostou e o Ricardo não está pontuando. Só falando em McLaren, o piloto que falhou a memória aqui foi o Félix Rosenqvist da McLaren, que bateu com o Alexander Rossi na corrida. Eu estou sentindo, não sei se o Adalto e você, Fábio, concordam, eu acho que o Ricardo não fica na McLaren ano que vem. Acho que a McLaren vai pagar o que tiver que pagar e ficar livre, até porque, dependendo do que ela conseguir aí de negociação com o piloto, se for o Palou ou qualquer outro, só o que ela vai ganhar aí com essa questão do mercado americano já paga, o investimento já se paga. Então, eu acho Bruno, o Palou tem superlicença, o Hertha não tem. Então. O Palou tem. O Palou é campeão da Indy, o campeão da Indy tem a superlicença. Continuando nesse mesmo assunto, eu li um relato de um repórter que eu acompanho razoavelmente, do Indianapolis Star, o jornal chama Indianapolis Star, que ele foi lá ver o teste do Hertha. Lá na McLaren. Ele não me pareceu nada impressionado, viu? Sei. Ele não falou mal, mas assim, ele não pareceu nada impressionado. Ele falou que viu muita inconsistência, diferenças de tempos enormes entre as voltas, no mesmo stint, entendeu? Então ele não pareceu nada impressionado. Agora, até aí é o relato de um cara, tudo bem, é um cara que conhece o automobilismo, porque é um cara que acompanha a Indy em loco. Eu acho que dentre a falta de notícias que a gente tem sobre esse teste, é um relato importante, mas assim, a gente não sabe a programação que foi dada por resto. Eu tentei, não sou eu que estou fazendo esse barulho aí que está entrando. É interessante isso. Interessante isso que o Adalto está falando. Porque, vamos lá, Bruno, os testes da McLaren viraram testes valiosíssimos. A McLaren tem que usar os 2 pilotos de sexta-feira, que as equipes são obrigadas a usar, né? Todas as equipes esse ano de Fórmula 1 vão ter que usar em 2 sextas-feiras piloto novato. A Red Bull usou o Vips, a Williams usou o De Vries, enfim, já queimaram uma dessas 2. E as Mercedes, Ferrari não fizeram nada ainda. Vão ter que fazer. McLaren não fez ainda. Quem vão ser esses 2, Bruno? Vão ser justamente uma pista de quem foi bem e quem foi mal nos testes. Porque o Patricio Ward, é isso que vocês estão falando, a gente só vai saber com o tempo. O Patricio Ward testou para a McLaren em Abu Dhabi o ano passado, aquele treino de jovens pilotos após a temporada acabar,
nunca mais foi cogitado. Todo mundo vem com aquelas frases, né? Muito bom, gostamos, excelente. Excelente. Mas aí o cara não voltou mais. A renovação de contrato com o Patrício Ward foi custosa a ponto dele chamar de guerra. Ele usou a palavra war. Ou seja, se a McLaren tem ali uma visão de que esse cara é para a Fórmula 1, renovaria, na minha opinião, muito mais rápido. Sim. Então esse é um cara que talvez esteja fora, mas ele pode voltar ao jogo, porque existem 2 cadeiras que a McLaren vai ter que usar na sexta-feira. E vão ser ótimas pistas para a gente ver quem pode. Até o Piastri está cotado para andar na McLaren numa sexta-feira, embora se a Renault tem que usar, e vai usar ele, e eu duvido que ele faria para duas equipes diferentes. E a Renault tem que usar. Só chamando a atenção para aquilo que a gente falou lá no começo, né? Assim, pilotar um carro de Fórmula 1 hoje é muito diferente do que era nos anos 80, né? Sim. Nos anos 80, o cara chegava lá, tinha que ser rápido, né? Então, tinha que ser rápido, aí você pegava a folha de tempo e falava, pô, esse cara foi bem ou esse cara foi mal. Sim. Hoje é diferente, né? Sabe o que as equipes vários aspectos, né? É quase um vestibular mesmo, né? Se o cara tem que demonstrar conhecimento, tem que entender o carro, tem que saber dar o feedback, tem que ser. E dentre tudo isso, ele tem que ser rápido. Bruno, o Gary Anderson, que é um engenheiro, sabe tudo, né? Pelos tempos de Jordan, ele disse: hoje em dia, o que as equipes fazem? Mudam o acerto do carro e não contam para o piloto. Ele tem que voltar para o box e dizer: vocês mexeram nisso, nisso e nisso. É fantástico. É fantástico. É igual simulador de piloto de avião, né? Quando está fazendo aquelas provas lá. É isso aí. Muito parecido com um avião. Muito parecido. Agora, Bruno, eu ainda acho que o Ricardo fica no ano que vem. Eu tenho essa sensação. Eu concordo com você. É difícil. Se ele fizer o que ele fez em Inglaterra e Áustria, aí realmente não tem eu acho que para ele ficar, teria que ser uma virada assim, impressionante. Você teria que fazer uma segunda parte de campeonato absurda, aí pode ser, mas se for desse jeito, eu hoje, se eu tivesse que apostar hoje, o cheiro que eu estou sentindo é cheiro de não fica. Mas é opinião, pode né? Acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Porque eu estava falando sobre isso na quinta-feira passada, não é engraçado, porque a gente não tem um clima ruim na McLaren, a gente não lê sobre um clima ruim na McLaren. O Ricardo podia estar falando aí, a equipe não me ajuda, a equipe privilegia o Norris, a equipe não sei... Você vê o Ricardo e a equipe se dando muito bem. Não, mas a Juliane Serassoli, que conversou com a gente, ela tá lá nos bastidores, tá vendo todo dia, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, falou assim, olha, o grande problema do Ricardo, que a gente já conversou com outras pessoas lá dentro, todo mundo reporta, ele é um cara que não tá nem aí para isso. E não tá nem aí, inclusive, para a parte técnica. Ele não é um estudioso, ele na reunião ele participa pouco, ele tem um feedback do carro que é meio pobre. Então, assim, é um piloto, assim, ele é rápido. O que ele já fez nas equipes que ele esteve até hoje, mostra que ele é rápido. Agora, estando necessitando de desenvolvimento, como é o caso da McLaren, como é o caso de todas as equipes com esse regulamento novo, você vê os caras da Mercedes aí estão se esfolando para fazer esse carro funcionar, né? Sim. O Ricardo não é esse cara, entendeu? Sim, e aí eu acho que... E o Ricardo não entende o carro com esses pneus, que não pode frear esterçando, ele não entende isso. Ela falou isso também. Não entende isso. Isso aí já dá para ver na câmera on-board, que ele não entende isso, cara. Isso é uma coisa instintiva dele, sei lá, entendeu? Deve ser uma coisa instintiva dele. Vai ver que ele acerta 2, 3 freadas, depois ele erra mais 2, depois ele acerta outra, depois ele erra. Deve ser isso, entendeu? Porque ele não pode frear esterçando o volante. É isso aí. Pode ser uma coisa que pesa a favor de trocar. Eu vi uma declaração, só estando na equipe para saber, né? Eu vi uma declaração do Norris que foi até interessante. Ele falou assim: cara, eu tô vendo o sofrimento dele, mas eu ainda aprendo muita coisa que ele faz, né? Eu ainda puxo muita coisa que ele faz e uso, né? Então, enfim, é difícil, mas eu repito o que eu falei, Bruno. Eu acho que se ele fizer Áustria e Inglaterra o resto do ano, aí realmente não tem como segurar. Não tem como. É isso aí, pessoal. Então, finalizando esse Loucos para o Automobilismo dessa semana, a gente volta na quinta-feira. Eu não sei, eu tenho que perguntar, porque da outra vez foi super. Vai ter entrevista, ou Adalto? Vamos de perguntas e respostas. Vamos nas perguntas e respostas. Então você que quer fazer uma pergunta aqui para o Loucos para o Automobilismo. As coisas aqui são decididas assim. Vocês pensam que isso é uma encenação? Não é encenação, não. As coisas aqui são assim. A gente fica sabendo no ar o que vai acontecer.
Mas vendo pelo copo meio cheio é bom também, né? Que essas surpresas sempre são agradáveis. Muito bem, pessoal. A gente vai finalizando então esse Loucos pro Automobilismo. Voltamos na quinta-feira com a edição 240. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!